Olá galera que assiste o canal Aprenda Química e Física. Estarei dando uma aula hoje sobre classificação de cadeias fechadas. As cadeias elas se fecham devido a alguns fatores. Um dos fatores é a pressão. Se eu pressionar os carbonos na hora da síntese, como eu tenho 3 carbonos aqui, eles podem estar se fechando formando um triângulo. Uma outra maneira dos carbonos se fecharem é na hora da síntese diminuir a temperatura. Vamos supor que eu deixo a temperatura bem baixa, é como se eles ficassem com frio e eles acabam se fechando também. E as cadeias fechadas elas podem ser alicíclicas, que são cadeias que formam qualquer tipo de figura geométrica, ou elas podem ser também cadeias do tipo aromáticas. E as aromáticas elas formam um hexágono com 3 ligações duplas intercaladas. É só esse tipo que tem. Então as alicíclicas podem ser triângulo, quadrado, pentágono, pode ser hexágono também, até 2 duplas. Mas se o hexágono tiver 3 duplas intercaladas, aí eu tenho uma cadeia fechada aromática. Quando a cadeia ela é fechada aromática, ela apresenta as 3 duplas e forma uma coisa chamada de anel benzênico, que também é chamado de núcleo aromático, ou anel aromático, ou núcleo benzênico. São várias denominações. E a aromática ela pode ser desenhada dessa maneira, com as 3 duplas intercaladas. Então, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples e uma dupla. Elas também podem intercalar essas duplas da seguinte maneira: enquanto aqui era uma simples, aqui uma dupla. Aqui uma dupla, aqui uma simples. Aqui uma simples, aqui uma dupla. Aqui uma dupla e aqui uma simples. E aqui uma simples e aqui uma dupla. Esse efeito fica acontecendo a todo momento, é chamado de ressonância. Então, ao invés de você ficar desenhando assim, é só você fazer um hexágono e colocar um círculo. O círculo significa ressonância, que é o movimento das duplas. São duplas conjugadas que a gente chama. Então, fechadas tem de 2 tipos: alicíclicas, que formam qualquer tipo de figura geométrica, e aromáticas, que formam um núcleo benzênico. E como que você vai classificar as alicíclicas? As alicíclicas, que formam qualquer tipo de figura geométrica, elas podem ser homocíclicas, quando só tem carbonos na figura geométrica, que é na cadeia principal, ou heterocíclica, quando ela tem carbonos intercalados com um átomo diferente de carbono. Então aqui eu tenho carbono, 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 enxofre e depois carbono. É um heteroátomo. Então a cadeia fica heterocíclica. Homocíclica é só carbonos na principal. E a cadeia carbônica também do tipo alicíclica, ela pode ser insaturada, quando apresenta dupla ligação ou tripla ligação. Só que a tripla é difícil de aparecer. E se ela não for insaturada, ela só vai apresentar ligações simples, e aí ela é saturada. Então, um exemplo de exercício fica assim. Aqui eu tenho um exemplo de cadeia carbônica, que é fechada, você escreve fechada. Ela não é aromática, então é alicíclica. Ela só contempla carbonos, então ela é homogênea, né? E ela tem uma dupla, então ela é insaturada. Veja quantas classificações pode dar. Até 4 classificações pode dar para uma cadeia carbônica fechada. E o dia que você estiver fazendo vestibular a cadeia carbônica fechada, ela também pode ser chamada de cadeia carbônica cíclica. O que é uma cadeia carbônica cíclica? Que forma ciclo de carbonos. Agora, quando ela for aromática, tem alguns tipos de aromática. A aromática ela pode ser mononuclear, quando apresenta apenas um anel benzênico, mas ela pode ser polinuclear, quando ela tem mais de um anel benzênico, aí são vários anéis. Se ela for polinuclear, ela pode ser condensada quando os anéis estão juntos, ou ela pode ser isolada quando os anéis estão separados. Então veja um pouco da complexidade do assunto. Então vamos fazer um exemplo aqui. Aqui eu tenho um exemplo de cadeia carbônica fechada aromática. Essa é fechada
aromática, polinuclear. Se eles estão juntos, eu venho aqui e coloco condensada no lugar do isolada. Agora, se for para eu classificar essa daqui, por exemplo, ela é fechada, aromática, porque não é alicíclica, polinuclear, só que aí é isolada, né? E assim vai. Espero que você tenha entendido. E as observações que eu poderia ter citado são essas. Aqui eu tenho exemplo de alicíclicas, que são heterocíclicas. Lá eu dei exemplo só de homocíclica. E assim vai. Então essa daqui, se fosse para classificar, era fechada, alicíclica, heterocíclica e insaturada. Espero que você tenha entendido e até o próximo vídeo.